Olá, amores do meu canal, espero que esteja tudo bem com todo mundo aí. Desculpa por eu ter desaparecido assim por um tempo, mas é que eu acabei esquecendo o carregador do meu celular no final de semana que eu saí passear. E aí eu fiquei sem carregar o celular e agora eu consegui um carregador. Bom, gente, hoje eu vim falar de um assunto muito polêmico, que é gravidez na adolescência. Que eu hoje em dia tenho 18 anos, mas na época que eu engravidei eu tinha 15. Então, gente, eu fui mãe aos 15 anos de idade. Pra surpresa de alguns que não saibam, eu fui mãe aos 15 anos, sim. E como que aconteceu, gente? Aconteceu tanta coisa boa e ruim nesse período, porque assim, como todas as mães adolescentes sabem, a gente sofre muito preconceito pelo fato de ter engravidado nova, né? Tem muita crítica, muita pessoa que vem julgar você pelo fato de você estar grávida e ser uma adolescente ainda, porque não era a hora disso, né? Igual a maioria fala. Então, gente, eu vou contar um pouco aqui da minha história. E aí vocês comentam o que vocês quiserem aí, o que vocês acharam do vídeo. Eu vou dividir em duas partes ele, pra ele não ficar muito comprido. Então, gente, aconteceu tudo quando eu tinha 14 para 15 anos de idade. Eu não tinha feito 15 ainda, eu tinha 14. Faltavam uns 4 meses pra me completar 15 anos de idade. E aí eu comecei a namorar com o Daniel, que hoje é meu marido. E aí a gente namorou durante quase um ano, ou um ano, eu não lembro direito. Não sei, só sei que a gente fez até festa junto. Quando eu fiz 15 anos, ele fez 19. A gente fez a festa junto. E aí a gente casou e depois de 3 meses de casado, eu engravidei. E eu fiquei feliz, mas eu não sabia a dimensão, assim, sabe, do que era ser mãe, pai e ter um filho. Como era um laço eterno, assim, que a gente ia criar. Eu não sabia disso, não tinha ideia, né? Eu era só um adolescente, né? Na verdade, eu não sabia quase nada. A minha mãe me explicava, mas eu não sabia. Peraí, eu tô desconfortável nesse banco. Aí, pronto. Não dá pra gravar desconfortável, gente. Então, aí que aconteceu? Eu engravidei e contei pra todo mundo, tava feliz, de boa. Eu e meu marido nem se preocupemos tanto. Aí foi passando os meses, a barriguinha começou a aparecer, comecei a perceber olhares de criticar na rua quando eu andava, pelo fato de eu estar grávida e ser nova. Muita gente me olhava com um olhar diferente, eu percebia. E sofri muito preconceito na escola também. Talvez um dos meus professores veja esse vídeo, ou até mesmo o diretor da escola. Mas essa é a realidade. Eu parei de ir para a escola por conta de preconceito da parte dos professores da escola, que queriam ficar dando lição de moral na minha vida, falando o que eu devia ou não fazer pelo fato de eu ser adolescente. Mas eu já estava casada, já fazia 3 meses morando junto com meu marido, e quem me sustentava era ele, então o único que podia optar sobre isso era ele, e nós dois devíamos decidir, é uma coisa nossa. E eu ficava muito puta da vida quando um professor queria dar lição de moral, falar tal coisa. Ah, você tá grávida nessa idade e ainda quer ter juízo. Eu achava um absurdo isso, sabe? Porque assim, eu falo que assim, o Samuel não foi um planejamento que eu fiz. Não planejei, vou engravidar, quero ter um filho. Não, mas a partir do momento que você não se previne com as coisas que tem que se prevenir, que eu não vou falar, né? Preservativo e anticoncepcional, você sabe que você vai ter a consequência de ter uma criança. Então, se eu não estava me prevenindo, eu sabia que eu ia ter uma criança. Como se eu quisesse isso, sabe? E eu queria. Me sentia muito sozinha na casa. Só eu e meu marido. E aí eu quis. Eu quis. E aí eu fiquei grávida e não suportava isso. Lição de moral dos professores. Falando essas coisas. Olhando com um olhar diferente pra mim. Sei lá. E isso foi me enchendo. E aí teve um dia que eu decidi que ia parar de estudar. Mas foi uma decisão por conta dos professores, sim. Que tentavam dar lição de moral, falar as coisas que não sabiam,
falar sobre minha vida, querer comparar a minha vida com a vida da minha mãe, porque eu engravidei nova e minha mãe também engravidou nova, mas eu não uso os erros não, porque eu não fui um erro, gente, não fui um erro. Eu não uso as coisas que a minha mãe talvez fez errada para justificar os meus erros, jamais, gente. Então, assim, o Samuel não foi um erro, foi uma coisa que eu escolhi pra mim. Eu acho que ninguém devia me criticar e me julgar por isso, por ter um filho nova. Gente, minha mãe tem 30 e alguma coisa, acho que 32 anos de idade. E ela tem um neto de 2 anos e pouquinho. Isso significa que quando eu tiver uns 30 e poucos anos de idade, eu vou ser vó, gente. Eu vou ser vó com 30 e poucos anos de idade. Isso é uma maravilha, porque eu não quero ser uma vó velha que não aguenta nem pegar o neném no colo. Deus que me perdoe. Ô, vovós, não tem nada contra vocês, tá? Mas o que, assim, foi uma escolha minha porque eu quis ser mãe nova, porque eu quero ser uma vó nova também, entendeu? Eu quero estar presente em toda a vida do meu filho. Ai, gente, o vídeo vai encerrar. Tá piscando ali, ó. Então, como eu disse, eu ia dividir em 2 partes. Eu vou fazer a parte 2, terminando de contar tudo sobre o relato da minha gravidez. E também vou relatar o meu parto, gente. Então é isso. Eu vou cortar esse vídeo, vou postar, daí vou apagar no meu celular e vou gravar outro pra vocês e vou postar amanhã. Pode ser, gente? Então, se vocês quiserem saber alguma coisa, eu vou deixar ativado os comentários. Comenta aí algumas perguntas, algumas coisas pra mim falar no vídeo de amanhã. Tá bom, gente? Beijão, até amanhã, então.